Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Fernando Souza, do Fernando Souza Advogados, aqui para mais um episódio do nosso podcast, o FSADV Cast. Depois vai mudar de nome, mas a gente ia começar de algum jeito. Estamos aqui no nosso quarto episódio, então já não é um projeto tão novo assim, mas é legal, é sempre um desafio para a gente aqui. Hoje eu estou de volta aqui com a doutora Flávia, que vai se apresentar de novo, e hoje com dois ilustres convidados aqui, Leonardo Queiroz, famoso Léo, e Felipe Eduardo Barro, famoso Felipe. Tudo bom com vocês? Obrigado por vocês terem vindo aqui, tá? É novidade para todo mundo, então fiquem tranquilos, a gente vai bater um papo comum aqui. E a gente vai falar de novo sobre planejamento patrimonial e sucessório. E, obviamente, como vocês são contabilidade, vocês vão dar essa visão sobre vocês. Vai ser uma troca um pouco mais técnica. Assim, a gente fez um primeiro episódio que a gente falou mais ou menos sobre o que é, deu uns aspectos gerais, conversou um pouquinho sobre o tema. Mas é muito importante essa troca do jurídico com contabilidade. A gente sempre fala que o planejamento patrimonial ele é multidisciplinar, né? Não é nem inter, mas multidisciplinar. Vou parar de falar um pouco, que hoje o tema é de vocês. Eu vou ficar aqui só quicando a bola para vocês chutarem, pedir para a Flávia se apresentar e depois se apresentarem, por favor. Então, meu nome é Flávia Duarte, eu sou advogada com o Fernando, lá no Fernando Souza Advogados, trabalho na área especializada, né, em direito sucessório e com foco bastante focada na questão do planejamento patrimonial e sucessório, junto com a Ana Paula, que hoje não está aqui com a gente. Nosso desfalque. Mas estou aí nessa área que é de suma importância, a organização do patrimônio para a sucessão, né, ainda em vida, enfim. É isso, né? Então, pedir para vocês apresentarem o escritório de vocês, se apresentarem, falar um pouquinho de como é que vocês funcionam, o que vocês fazem, como vocês fazem. Legal. Eu sou o Leonardo, nós estamos aqui, o Felipe e eu. Primeiro agradecer o convite do Fernando. Imagino. É um prazer estar aqui na presença de vocês, ilustres colegas. E é bem interessante esse planejamento multidisciplinar, agrega muito valor. Nosso escritório, né, nós estamos aqui representando a Conta Mais, assessoria e consultoria contábil. Nosso escritório é novo, nós somos novos na área, temos 2 anos de escritório, estamos começando agora nesse novo projeto e esperamos poder agregar alguma coisa aí junto com vocês. Com certeza. Felipe. Fala pessoal, meu nome é Felipe, né? Sou sócio aí da Conta Mais, né? Eu e Léo. Prazer aqui estar com vocês, né? Primeira vez aí num podcast, né? Vergonha ainda Não tá fica vermelhinho, mas depois fala. A gente Natural. É isso aí, Felipe. Então tá bom, gente. Bom, o assunto que a gente trouxe, que eu acho que é importante, é essa questão do planejamento patrimonial e sucessório, né? Vocês devem ver isso, a gente vê com muita frequência, né? A pessoa ela vai construindo um patrimônio ao longo da vida, às vezes imobilizado, às vezes não tão imobilizado, mas consegue construir um patrimônio. E é muito comum a gente ver que não existe um planejamento para isso, né? Para você manter, para você passar esse patrimônio. E existe uma série de ferramentas que a gente pode usar, tanto na manutenção, quanto eventualmente você distribuir esse patrimônio, seus herdeiros. Esse patrimônio também pode ser empresa, pode ser uma série de coisas, né? E a gente está percebendo que está tendo um movimento muito grande das pessoas que constituíram esse patrimônio agora, até muito em função da reforma tributária que vem, né? Então, um dos motes é você ter uma administração mais na mão, você pagar menos impostos ali no dia a dia, né? A gente vai falar da figura do grande locador, né? Que o Léo até Verdade. a gente conversando um pouquinho antes falou disso pra gente. E também como é que você paga menos imposto, ou como é que você organiza isso na hora que você vier a faltar, ou da pessoa que construiu, o patriarca, a matriarca que construiu aquele patrimônio, como é que vai ser essa questão de você passar esse patrimônio, você vai ter que pagar imposto na hora da sucessão, não vai ter que pagar. Então, pedir para a Flávia falar um pouquinho dessa questão de como a gente pode organizar e como que a contabilidade, como que essa questão tributária entra nessa organização.
Então, como o Fernando falou, o planejamento patrimonial ele é multidisciplinar, então engloba aí o direito civil, direito societário, tributário, contabilidade. Então, é importante que todas essas áreas se comuniquem, né, para fazer um bom planejamento. E o planejamento, ele, na verdade, envolve algumas ferramentas. As ferramentas, a doação, o testamento, e a holding, Todo mundo fala. a própria holding, que é uma ferramenta que hoje, né, a gente vai querer focar bastante nessa parte de holding, mas que é uma ferramenta bastante interessante. Ela teve, ela já tem bastante tempo, mas ficou em voga e todo mundo querendo fazer uns 10 anos para cá, e hoje ela passa por uma transformação, está todo mundo meio com medo, será que a holding vai valer a pena, será que não vai valer a pena? Em razão da reforma tributária, né? Então, a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre essa questão de o que é a holding, como é que a reforma alterou toda essa estrutura, se ainda vale a pena, se não vale a pena, né? Então, eu queria saber de você, posso... Claro! Eu queria saber de vocês, como é que chega esse tipo de demanda lá para o escritório de vocês? É comum vocês chegarem com cliente já com holding formada? O que a pessoa procura? Qual é o objetivo dela quando ele chega lá com esse instrumento formado? Como é que funciona isso? Legal, Fernando. Eu acredito que 2 pontos principais já foram falados, né? Primeiro por você, que é o planejamento. Segundo pela Flávia, que holding é ferramenta. Eu acho esse ponto muito bem destacado. A holding não é diferente das outras empresas. A maioria das empresas no Brasil são micro e pequenas empresas e elas começam sem planejamento. Começa a pessoa trabalhando, presa, né? O cara começa lá. Vai crescendo. Gostei ali, disso, nunca tinha ouvido, não. A Ele extensão começa da ali. pessoa física. Exatamente. Eu presa. Uma extensão da pessoa física, ele começa nisso. Ele não planeja crescimento, ele não planeja um aumento de caixa, ele não planeja um aumento de demanda, enfim, ele não planeja nada. Ele apenas acontece. Com a holding não é diferente. A pessoa acumula o patrimônio durante a vida e não planeja como vai ser tributado, como vai acontecer a sucessão. E essa é uma ferramenta muito importante. Chegaram já das 2 formas no nosso escritório. Pessoas com uma grande quantidade de bens, Imóveis. imóveis, às vezes até móveis, né? Carros, Aham. propriedades, dinheiro ativo mesmo, né? Investido. Criptoativos, né? Então, tá muito na moda também. Temos clientes com uma quantidade significativa em criptoativos. Então, isso também pode fazer... Isso faz parte do patrimônio dele, isso vai fazer parte da sucessão. E já chegaram clientes também com holdings prontas, mas tem uma estrutura jurídica sólida. Né? Chega com aquele contrato Aquele contrato copia e cola, né? Exatamente. A gente vê muito na internet o pessoal vendendo essas soluções prontas, né? Exatamente. Cada caso. Kit com 10 tipos de contrato de holding para você montar. E acredito que não seja muito diferente lá para vocês o tipo de cliente que chega com essas coisas. Tá tudo resolvido, né? Justamente. É até uma situação interessante, porque muita gente constitui empresa e não entende como é que o mecanismo da holding familiar, patrimonial, a ideia de como que ele vai funcionar. Aí acha que constituiu a holding e não precisa fazer inventário. Volta e meia surge algum cliente assim, ué, mas eu preciso fazer um inventário? Né? Se você não fizer... Montou a holding, pronto. Se você não tiver o planejamento, não fizer todo aquele passo a passo, você precisa fazer um inventário, porque você vai ter cotas, né? Então, eu acho legal que parte também da função do podcast é a gente educar um pouco o nosso cliente, né? O nosso possível cliente ali. Igual a Flávia estava falando, vocês falam também, a holding nada mais é do que você montar uma empresa que vai gerir esse teu patrimônio. Então você vai deixar de ser dono de um imóvel, de 10 imóveis, e você vai passar a ter cotas sociais, cotas da empresa, onde esses imóveis vão fazer parte
do patrimônio dela, ele vai ser integralizado ali. É um papo meio chato de advogado, mas é importante as pessoas entenderem isso. E só nesse processo que a gente tem, não é processo judicial não, mas nesse processo de você jogar o teu imóvel, o teu patrimônio para dentro da empresa, já existem questões tributárias que incidem ali. Tem que pagar ITBI, não tem que pagar ITBI. Você vai administrar 100% do imóvel ganhando o aluguel dali ou não vai ganhar. A integralização vai ser pelo preço de venda ou pelo preço que está no valor venal do teu imóvel. Então, não adianta você ter um documento padrão pronto, que isso tudo vai influenciar. Né? Aí eu até vou quicar essa bola aqui para vocês para falar dessa questão do ITBI na integralização do imóvel dentro da holding. Focar nessa questão de imóvel, porque eu acho que é a situação mais comum que chega, pelo menos para a gente lá no escritório, é o pessoal que tem um patrimônio imobilizado muito grande. O pessoal está preocupado com essa questão. Depois a gente vai falar também dos impostos que vão alterar sobre locação por causa da reforma tributária. Qual o custo que ele tem? É barato? É caro? Vou passar assim para as damas, depois a gente vai para vocês. Começar bem. Então, como o Fernando falou, o Léo, também o Felipe, a holding é uma pessoa jurídica, né? E a ideia dela é você transferir o patrimônio da pessoa física para essa pessoa jurídica, onde vai servir como um guarda-chuva ali para os seus bens e ter uma melhor organização do patrimônio, uma gestão mais organizada. Então, primeiro eu acho importante a gente entender o que é a holding, né? Então, você faz essa transferência dos bens do seu CPF para o CNPJ. Aí a gente avalia que bens que vale a pena colocar dentro da empresa, da pessoa jurídica, que bens que não vale a pena. Mas justamente, assim, com relação a essa questão do bem imóvel, né, tem a própria, a princípio, teria a questão do ITBI, né? O que é o ITBI? A gente não sabe nem o que é ITBI. É o Imposto de Transmissão sobre Bens Imóveis. A gente paga, no caso, para o município. Justamente. Então, na verdade, eu vou só fazer uma introduçãozinha aqui e vou passar para vocês, porque eu acho que vocês vão explicar isso muito melhor. Na verdade, se você transfere da pessoa física para pessoa jurídica, essa pessoa jurídica ela não tem uma atividade imobiliária preponderante. Se você transfere pelo valor histórico do imóvel, a princípio não era para ter incidência do ITBI, tá? Por outro lado, se tem atividade imobiliária, aí já tem a discussão da incidência do ITBI. Mas é um problema que existe aí, que está sendo muito discutido, que eu gostaria que vocês explicassem um pouquinho mais para a gente, pode ser? Essa parte dos impostos, né, as decisões das Supremas Cortes, das legislações federais, sempre tem a guerra fiscal entre os municípios e os estados. Com o ITBI não é diferente. A prefeitura de cada município, ela sempre defende o ITBI porque ela precisa arrecadar. Então, pega algumas decisões e distorcem, aplicam alguns entendimentos próprios. Isso vira uma guerra aí que dá trabalho para vocês por longos anos. Perfeito. Recurso aqui, recurso ali. E essa é uma parte fundamental de ter uma boa assessoria jurídica. Né? São temas discutíveis. A reforma tributária vem justamente tentando acabar com isso. Ela vai englobar todos esses impostos, né, no popular IVA, né, que vão chamar de IVA dual, que vão ser impostos da IBS e da CBS. Então, vai englobar isso e a legislação pretende ser única, acabando com essa guerra entre estados e municípios para tentar arrecadar cada vez mais, muitas das vezes desrespeitando a lei ou aplicando entendimentos que não cabem ali ao caso. Assim, Léo, nesse caso do ITBI também, vem a reforma e tal, mas tem um tal do tema 796, né? Esse tema também tem uma influência sobre a questão do ITBI na integralização dos imóveis na pessoa jurídica, na holding, não tem? Tem, exatamente. Esse tema, né, ele fala sobre o valor integralizado
sobre excedentes, possíveis excedentes, né? Aham. Talvez deixando numa linguagem mais clara. Possíveis excedentes do capital integralizado. Então, vamos supor que integralizou um imóvel no capital social da empresa no valor de 600 mil e os 200 mil da diferença não vai ser integralizado ali. Então, tem uma cobrança em cima dessa diferença que não foi integralizada. As Perfeito. prefeituras acabam que aplicam isso, né, de uma outra maneira e fazem uma cobrança excessiva, vamos dizer assim, em cima do ITBI, que eles querem aplicar o valor de mercado na integralização Uhum. do capital e eles calculam uma diferença ali para poder cobrar o ITBI. Então, a gente volta lá no início dizendo, né, que quando dissemos que eles aplicam entendimentos que não cabem ali, né, vocês entendem, vocês sabem melhor do que a gente dessa parte. Verdade. Por isso a importância de ter uma... O que é muito comum a gente ver é exatamente isso. O Estado, de um modo geral, o município, Aham. o Estado, tem uma goela enorme, né? Ele quer arrecadar de qualquer jeito. O que é muito comum na hora da gente constituir essa holding, por exemplo, é você ter que entrar, muitas vezes, com um mandado de segurança para garantir que seja obedecido aquilo que a lei, pelo menos até o presente momento, manda, né? Aham. A Flávia estava falando, porque tá bom, então qual é a vantagem ou desvantagem de se ter holding, né? Primeira coisa, eu acho que como planejamento você tem que analisar a situação de cada cliente. Você não pode, às vezes a holding funciona muito bem para uma determinada situação onde você precisa de governança na família, que você tem um patrimônio vasto, que você tem herdeiros ali onde você precisa organizar quem vai atuar onde ali. A gente estava falando se paga ou não paga ITB. A gente sabe se a receita da holding for majoritariamente os aluguéis dos imóveis, você vai ter que pagar esse ITB. Essa integração vai ser paga. Se for menos de 50%, aí Sim. tem essas discussões que aí cai no colo do jurídico. Muitas vezes você acaba tendo que entrar com os mandados de segurança, etc. E por que a holding se mostra um instrumento eficiente assim, na gestão do patrimônio e para o planejamento? Então, eu entendo que assim, a holding, como você vai organizar o patrimônio dentro de uma pessoa jurídica, né? Não vou ter imóveis aqui, não vou ter cotas sociais ali, investimentos. Você vai estar tudo organizado dentro de uma pessoa jurídica, a gestão fica mais tranquila, você consegue gerir melhor. Então, você tem uma empresa, você consegue fazer acordo de sócios, você consegue, no contrato social também, elaborar cláusulas que garantam, às vezes, até a questão do regime de bens ali, como é que vai ser transmitido aquele patrimônio, né, para um herdeiro que é casado pelo regime tal. Ainda é menor de idade e eventualmente vai casar no decorrer da... Então, a holding possibilita muito essa organização. É muito mais fácil você organizar o patrimônio dessa forma, gerir, né, ter uma governança sobre o patrimônio. Eu costumo... Desculpa. E assim, a gente também tem a questão do ITCMD. Uma das ideias, né, quando você constitui a holding, é você ir transmitindo as cotas daquela holding para os seus sucessores, tá? Isso já antecipa o pagamento do ITCMD. Você vai pagar o ITCMD da doação, se não for naquela Então, só para o pessoal entender também. Eu O ITBI, o ITBI você paga quando faz a transmissão do imóvel, que a gente fala intervivos, né? Pessoas vivas. Quando você tira do teu CPF e passa para o teu CNPJ, por exemplo, quando você constitui a holding. O ITCMD é o imposto que você paga para o Estado, que é quando é a causa-mortes, né? Doação. Ou doação, quando você falece ou quando você quer doar aí pode ser imóvel, qualquer dinheiro, qualquer outra coisa que cai. Aí, vamos lá. Por que é interessante a holding quando a gente fala do ITCMD e da progressão do ITCMD? Tá. Então, eu acho que vamos dividir aqui. Vamos lá. O ITCMD é isso, é o imposto que é causa-mortes ou doação. Então, a gente já vai, quando você começa a doar as cotas,
você já vai adiantando esse ITCMD. Hoje, a gente, com a reforma tributária, tem a progressividade do ITCMD, vou deixar para os meninos. Mas assim, a gente já tem uma alíquota determinada. E a gente também não tem como garantir que essa alíquota vai ser essa. Aqui no Rio já é progressiva. Já né? é progressiva. Já há muito tempo. Até 8%. Como é que funciona mais ou menos essa progressão aqui do ITCMD? Olha, Mais ou menos. de 4% a 8%. O patrimônio acima de 2 milhões, já, se eu não me engano, já pega. A alíquota máxima. Já tem uma alíquota máxima. Tá. Então, assim, e a gente, quando você organiza, quando você já faz isso, você garante que se lá na frente também essa alíquota alterar por algum outro motivo, isso já está resolvido, né? E você pode fazer de forma paulatina, você não precisa pagar tudo de uma vez. Vocês concordam? Então, e na experiência de vocês, como é que vocês analisam isso lá? Legal. A principal diferença que nós vemos em holding fica muito mais evidente agora nesses meses que estamos, de março a maio, que é a época de imposto de renda. Né? Então, vamos supor que não teve o caso da holding, o patriarca ou a matriarca faleceu e deixou todo aquele patrimônio ali para o inventário. Aquilo a gente vai fazendo declaração de espólio, né? Que é a declaração dos bens daquela pessoa falecida, né? Aquilo vai ser declarado no espólio dela por anos e anos. A gente né? tem um caso lá no escritório que tem uma que a gente faz e... A gente tem que fazer aquela manutenção de declaração de espólio por ano. De espólio ainda, nem Porque terminou o inventário. É litigioso. Né? Tem a dilapidação do patrimônio, ninguém quer abrir mão de A nada. briga familiar, né? Perfeito. Aí trava, A gente né? passa por isso Para, direto tudo. também. Então, até que saia o inventário formal de partilha, aquela declaração precisa ser mantida no espólio. Aqueles bens precisam ser mantidos na declaração de espólio, na intermediária, né? Nós fazemos a primeira, vamos dando manutenção na intermediária até que saia a declaração final de espólio, que aí sim, já com formal de partilha em mãos, vamos fazer a transferência dos bens. No caso de espólio, o imposto de renda é 27,5%? É a mesma tabela. Mesma Então, tabela. Mesmo da pessoa física. Se tiver retenção na fonte, continua fazendo a retenção na fonte. De aluguéis, vamos supor, de imóveis para pessoa jurídica, continua tendo aquilo, continua pagando imposto. Inclusive em nome do espólio. Normal. Aí na final, essa parte acaba, mas isso às vezes demora anos, porque primeiro a carga tributária fica alta, o inventário fica caro, então tem que dilapidar aquele patrimônio, tem que vender uma casa às vezes para fazer o inventário, para pagar o ITCMD, né, que Justamente. é caro. Uma observação importante sobre o ITCMD, né, que tem a mudança agora obrigatória. O ITCMD hoje ele tem a regulação né, a federal de 4% a 8%, né, mas a escolha fica a cargo do Estado. Né? O Rio de Janeiro já usa uma tabela progressiva, mas alguns estados, São Paulo, por exemplo, ainda não usa. E é comum a pessoa ter bens em mais de um estado. Tem imóveis em São Paulo, tem imóveis em Belo Horizonte, tem imóveis no Rio. E às vezes cada estado define a sua alíquota e cada estado cobra o seu ITCMD. Então voltamos à guerra fiscal. Né? Eles pegam, mas vai tributar pelo endereço do imóvel, vai tributar pelo endereço... Falecimento da pessoa. Né? Pelo onde ela residia ou era residente. Então a reforma tributária também vem para acabar com isso. Ela vai dizer onde aquele imposto vai ser devido em todos os casos. Não vai mais ter interpretação de cada estado. Mas a gente pega a legislação de São Paulo, da Fazenda Estadual de São Paulo, e pega do Rio, muitas das vezes tem divergência. Onde é devido o imposto. Aí paga aqui, eles te cobram lá. Paga lá, eles cobram aqui no Rio. Aí vira mais um processo. É a guerra dos impostos. Né? O inventário que já estava alto continua alto. Quando tem a holding, então o inventário de cotas é muito mais simples de fazer. Quando tem o inventário, né? Faz o inventário de cotas, não precisa mais tirar a fração do patrimônio, pega a fração das cotas quando tem esse inventário. Ele tem um planejamento sucessório muito mais bem feito, já com uma assessoria jurídica acompanhando de perto, que essas cotas já foram doadas em vidas, como a Flávia falou. Então, só tem aquela cláusula de usufruto, extingue né, essa cláusula automaticamente, e o patrimônio já foi doado
para os herdeiros. Sim. Né? Adianta como legítima ou como doação da parte disponível. Uma coisa que a gente gosta de falar é que o planejamento funciona bem quando você faz ele com o tempo. O tempo é seu maior aliado na hora de você fazer esse planejamento patrimonial, né? Aí você consegue, dentro desse tempo que você tem, que você vai planejar, de usar inúmeras outras ferramentas para baratear a eventual transmissão. E você faz isso, você consegue fazer gradualmente uma distribuição dessas cotas da empresa através de distribuição de dividendo, etc., onde o próprio dividendo ali da pessoa que está recebendo, ela vai comprando, vai adquirindo paulatinamente essas cotas. Ou seja, tem uma série de instrumentos que a gente pode usar para fazer aqui. E outra coisa que é importante, a gente foca muito no custo do ITCMD, né, que é o imposto que incide no inventário. Mas é importante saber também que existem outros custos que incidem também no inventário, que não só os honorários dos advogados, que é caro, que também é um percentual sobre o valor do patrimônio. Você depois tem que fazer os registros se a pessoa tem muito imóvel, você tem que fazer cada registro. Quanto é que sai um imóvel? R$2.000 no mínimo? E assim, 2.000 por baixo, né? Porque tem imóvel que 4.000, 6.000, sabe? Então é muito... A gente estima mais ou menos que você perde de 10% a 15% do teu patrimônio numa sucessão comum, num inventário comum. Né? Às vezes vão queimar ali um imóvel só para pagar. Só para pagar. Muito comum. É muito comum as pessoas serem muito imobilizadas e não ter lastro, não ter dinheiro para fazer uma sucessão ali. Aí acaba isso. Aí embola, porque precisa de uma autorização judicial. Aí a pessoa que quer comprar um imóvel que está no inventário quer pagar menos. 5 anos, 6 anos, tudo parado. Essa briga familiar. E é normal. É bem comum, né? Você falou aí que do imóvel que vai ser vendido no inventário. Aí tem uma desvalorização do bem, porque o comprador, uma vez que o imóvel está lá no inventário, não vai querer pagar o valor de mercado. Né? Olha, quanto que se perde, né? Precisa vender rápido. Aí aquela manutenção. Aí eu achei bem legal o Léo falar da questão da declaração do espólio, porque às vezes o advogado, aí a interdisciplinariedade, né? O advogado fica ali focado no inventário, mas de fato tem toda essa parte da contabilidade que tem que sendo acompanhado na declaração do espólio, né? Até finalizar Os casos de inventário hoje são judiciais, né? Até o extrajudicial funcionaria legal, mas é difícil todos concordarem, né? A divisão quando não é formalizada, planejada. O extra, às vezes, quando ou a família é muito pequena, tem 1, 2 herdeiros ou o patrimônio é muito pequeno. Aumentou um pouquinho, é difícil você conseguir fazer um inventário sem nenhuma... Aí vem, em 1982 você deu aquele carro pro meu irmão. Eu quero minha parte daquele carro. É sempre os negócios assim. Não está escrito, não foi contratado. É isso aí. Se isso está no contrato da holding, né, já dizendo... Justo. Então isso já foi contratado entre as partes, todos assinaram. Quando acontecer, vai acontecer. Não tem jeito. Aquilo já foi combinado antes. E por isso não pode ser uma receita de bolo, um formato de contrato do Google que você pega, os modelos prontos. Ele é personalizado. Cada família, cada herdeiros, né? Cada holding tem a sua... Uma composição própria ali, né? Os problemas próprios ali, né? Precisa ser analisado caso a caso. Só para apontar uma coisa que é muito comum. Eu não lido com isso, eu vejo mais a Flávia e a Ana fazendo isso direto lá, mas uma coisa que é ponto comum que a gente vê, as coisas são muito informais. É tudo muito informal. Às vezes o pessoal com um patrimônio gigante, assim, grande mesmo, o cara não sabe de onde veio o dinheiro, o cara tem um monte de imóvel, não declara o imposto de renda daquilo, aí tem um imóvel que é a mãe que recebe. A gente tem cliente em comum. A gente sabe como é que funciona. Pô, tudo irregular, aí não tem escritura, a escritura é uma promessa de compra e venda que comprou de não sei, tudo bem que são as oportunidades que aparecem para a pessoa, mas ela não se preocupa em organizar. E um ponto positivo que eu vejo para a holding, apesar dela ter um custo de constituição, de manutenção, é você conseguir organizar e formalizar isso.
quanto mais formalizado você tem isso desde o início, mais fácil é o processo de manutenção e de transferência do patrimônio. Isso é mais um insight meu, assim, do que eu vejo vocês, assim, na prática ali do dia a dia, sabe? Essa informalidade é muito ruim. E essa informalidade a gente vê, isso ocorre em empresa, na empresa, que o cara monta e não sabe como é que é, não paga imposto. Aí quando vê, já estourou o Simples, porque putz, ficar pagando conta pessoal na conta da empresa. E as coisas funcionam mais ou menos assim, né? A gente vê mais ou menos assim como é que funciona. Aí, um outro ponto que eu queria conversar com vocês sobre essa questão das facilidades que essa constituição de uma holding, de uma administradora de bens próprios traz, até essa figura do grande locador, né? Da pessoa que tem muito imóvel. Em que isso pode ajudar? Como é que funciona essa questão do grande locador? Legal. Temos 2 pontos importantes, né, do grande locador. Hoje ele já é tributado, né, numa alíquota mais alta, né, a alíquota da pessoa física, 27,5% de alíquota efetiva, de alíquota cheia, né? A alíquota efetiva às vezes cai um pouquinho. E agora o grande locador ele vai ser contribuinte de IBS e CBS, com seus novos impostos, né? Substituindo o que nós já temos hoje, PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição social, os impostos municipais e estaduais. A reforma tributária vai unificar isso no IVA. Por enquanto, estamos focados ainda na reforma sobre o consumo, não sobre a renda. Então, os grandes locadores, né, vão ser quem tem acima de 240 mil anual de aluguéis e mais de 3 imóveis. Precisa ser cumulativo, esses 2 pontos. Então, caso a pessoa se enquadre nesse quesito, ela já é contribuinte obrigatória de IBS e CBS. Ou seja, ela vai continuar pagando imposto de renda numa alíquota de até 27,5% e ainda vai pagar o IBS e a CBS agora. Mais caro na pessoa física, como imposto. Vai ficar um cenário mais caro ainda. O que já era caro, vai ficar mais caro. mais caro ainda, que vai entrar a incidência de mais um imposto. Isso vai acontecer na hold também? Vai entrar mais um imposto lá. Só que isso vai cair aí de talvez uns 36%, 37% para 18% na hold. Nós não temos metade, né? Poxa. Uma economia significativa, né? Com certeza. Isso em 10 anos, né? Que é o cálculo normalmente que nós fazemos para a holding, né? Uns 10 anos, que um tempo de um planejamento ideal, um tempo de ver retorno nisso, para poder justificar o investimento da holding, ele com certeza se paga e ainda rende alguma margem de lucro ali pro contribuinte. Um ponto também é que acima de 20% desses 240 mil, ou seja, 288 mil, se eu não me engano, já passa a ser contribuinte obrigatório de IBS e CBS. Aí já tira a cumulatividade dos 3 imóveis. É comum, Petrópolis, por exemplo, a pessoa ter 3 imóveis ou mais e 240 mil por ano de rendimento de aluguéis. No centro da cidade, os aluguéis são caríssimos. Caríssimos, né? Quem tem imóvel no centro, com certeza recebe mais do que isso. Ultrapassa essa faixa dos 240 tranquilamente, vai né? receber mais um imposto novo agora, a partir de 2027. Na faixa de transição ainda, mas ele vai sendo... Já em 2027 já começa. É importante a gente tá também atento a essa faixa de transição para ir estruturando de repente uma holding, porque vai ser mais... Então, hoje, na visão de vocês, na visão do contador, de quem lida, o volume de clientes que vocês lidam é muito maior do que a gente, por exemplo, né? Tudo bem, demandas pequenas, demandas de coisa, mas o volume é muito grande. Hoje, para vocês, quem é o cliente com perfil ideal para montar uma estrutura de holding, uma estrutura dessa? Então, isso é bem personalizável, né? Não se aplica a todos. A holding, né? Manual ali. Como a Flávia disse, eu gosto muito dessa frase que ela aplicou. É uma ferramenta, não é uma solução universal. Né? Não é uma fórmula mágica, não tem aquela blindagem patrimonial que é muito vendida. Pessoal, eu tenho uma raiva desse blindagem patrimonial. Então, essas fórmulas mágicas não existem. É ferramenta. Célula de não sei o que. Tem hoje. Isso também entra até nos tipos de holding, né?
Aqui o Sim. foco hoje ele é voltado para uma holding familiar, para uma holding patrimonial. Uhum. Você tem as holdings puras, as holdings mistas, holdings de Participação. participação, exatamente. Então tem vários tipos de holdings que podem funcionar em conjunto ou às vezes separada, né? Então, mantendo o foco do podcast de hoje, que é a holding familiar e a holding patrimonial, né? Ela se enquadra a empresários, a donos de grandes propriedades que tenham herdeiros e que esse planejamento ainda não foi feito, né? Um primeiro ponto seria esse planejamento de sucessão não foi feito, não tem testamento, não tem aquele amontoado de bens sem um planejamento de como isso vai acontecer em casos de sucessão. Então, esse é um primeiro ponto. Ele não vale para todos. Às vezes a pessoa tem um patrimônio muito pequeno, né? Pode fazer até no extrajudicial, tem um filho único, então Sim. não se aplica. E o segundo Aí, de ponto fato, seria o tributário, né? Economia de impostos, Uhum. né? O aluguel acima de 5 mil hoje tem a tributação do imposto de renda por mês. Uhum. Abaixo disso não tem. Então, quem ganha um aluguel de 3 mil reais, não faz sentido fazer uma hold. Está isento ali no imposto de renda. Agora, se a pessoa já tem 15 mil de aluguel, é concursado público, né? Passou num concurso público federal, ganha lá 20 mil por mês. Então, ele já está em 27,5%. Qualquer valor que entre, vai ser tributado Vai ser no também teto. nos no 27,5%. teto. Ele não tem mais aquela tabela progressiva, né? A primeira faixa de isenção, a segunda da faixa progressiva, a terceira, a quarta, ele já vai direto para a última. Então, ele vai tributar 100% dos outros rendimentos dele, né, das múltiplas fontes pagadoras que ele tem, em 27,5%. Então, grande parte, né, quase 30% dos rendimentos dele vão ficar para o imposto de renda. Então, justifica, nesses casos, ele fazer uma holding e cair esse imposto, né? A tributação de lucros e dividendos até ano passado era isenta. Agora, também, também na reforma tributária, com foco nisso, mas foi feito através de lei complementar, os rendimentos vão ser tributados acima de 50 mil por mês, ele vai ter a retenção na fonte, e tributados acima de 600 mil por ano. Mais um motivo para ter um planejamento com holding. Essa tributação ela é feita de pessoa jurídica para pessoa física em distribuição de dividendos. Então, eles vão estabelecer agora, já foi publicada a lei, vai ser de janeiro, né? já está valendo a partir de janeiro desse ano. Janeiro de 27. Janeiro de 26. 26. Já tá valendo. Já está valendo. Então, vai ter o imposto de renda mínimo, né? Que eles chamaram assim na legislação. IRPFM. Né? Então, vai ser uma segunda parte da tributação do imposto de renda da pessoa física. Ela vai pegar e vai ter um imposto mínimo ali, caso ela ultrapasse 600 mil por ano de rendimentos. Isso inclui aluguéis, inclui rendimentos do trabalho, inclui aplicações financeiras em alguns casos, inclui quase todos os rendimentos, inclui doação, inclui vários rendimentos que a pessoa teve durante o ano, e ela vai ter aquele imposto mínimo a ser pago. Hoje é comum algumas pessoas que vivem de renda não pagar imposto de renda agora na declaração anual de ajuste. Né? Quando você faz uma aplicação financeira, o banco já retém uma parte ali do imposto. Tem o papacotas, tem o... Exatamente. Né? Tem aquele come-cota, tem um imposto de renda retido ali sobre tributação exclusiva e definitiva, que você já paga e você não tem mais nada a pagar e nem como restituir. Aquela tributação ela é fixa, independente se você tem outras rendas ou não. Agora, com esse novo cenário, esses rendimentos podem ser tributados novamente. Então, caso a soma, né, o global, ultrapasse 600 mil, você vai pagar, vai ter um mínimo ali a pagar. Caso não tenha pago ainda no ajuste, vai pagar no imposto de renda mínimo. A holding entra aí em mais um possível planejamento para redução de carga tributária, né?
através de uma elisão fiscal, né? Uhum. Muitas pessoas vão pelo campo da evasão Evasão. fiscal. Então, na elisão Evasão fiscal, fiscal. né, você consegue reduzir os impostos de maneira legal, Uhum. de maneira planejada. Pô, ótimo. De Perfeito. novo, e o tempo acho que é o que você falou num prazo de 10 anos, né, no planejamento, eu acho o tempo ideal assim, para você conseguir organizar e estruturar. Quanto mais tempo, melhor, né? O que não pode acontecer é a pessoa achar que fazer um documento de hold o problema tá resolvido. Não tá. Hoje vocês têm ideia qual o custo inicial que uma pessoa tem para montar uma hold, para registrar, fazer um contrato, registrar? Não estou nem falando de honorários nem nada, mas é um contrato comum que você registra no cartório, na Juscerj? Como é que funciona? O custo, né, de abertura para materialização não é alto. É baixo, né? Precisa de um contrato bem feito, esse eu acho que é o ponto É o ponto inicial e principal. Perfeito. Né? Precisa começar o contrato social da empresa, é onde tudo começa, né? E ele precisa ser bem feito, que ali reflete a vontade de todas as partes. Então precisa ter cláusulas Específicas, né? Sucessão bem claras. de Né, caso acho de que briga, sim. de divergências, de dissolução, em caso de arrependimento, Uhum. em caso de o contrário, né? Às vezes planejou uma sucessão para os herdeiros, mas os herdeiros morreram primeiro. As coisas mudam. É. Não, uma coisa que é bem legal, aí o insight que a Flávia e a Ana trouxeram é de como conversar com todos os envolvidos ali é muito importante na hora de você montar. Às vezes você ouvir só o patriarca ou alguém é insuficiente para você conseguir chegar a essas conclusões. Eu queria que você falasse um pouquinho desse insight que vocês tiveram aí até nas últimas semanas, aí, né? Trabalhando num caso concreto. Né? A gente percebeu assim, é óbvio que a vontade do patriarca e da matriarca, né, são os que a gente vai ouvir em primeiro lugar, mas assim, a gente tem que pensar nas gerações que virão, né, a segunda geração que vai tocar a empresa, como é que ela vê, como é que ela se vê naquele negócio. Estou falando às vezes até de uma sucessão que vai englobar uma empresa operacional, né, que vai estar ali no monte, no patrimônio total da família. Então, assim, é muito importante a gente enxergar como é que o filho se vê dentro daquela situação. Ele quer tocar a empresa, ele tem o perfil, ele tem um perfil, às vezes tem mais de um herdeiro, e aquele ali, como é que enxerga, ele pretende também ou não tem nada a ver com aquilo. Então a gente consegue ajustar a organizar de forma, poxa, mas aqui a gente vai ver uma apuração de cotas que vai satisfazer esse aqui que não quer entrar na empresa, não quer continuar, esse aqui tem esse perfil de, sabe, e a gente ouvir as pessoas, entender o que está ali, se às vezes se dá bem com o irmão, se não dá bem com o irmão. Sabe até por que surgiu essa conversa? Pô, eu fico vendo, né, de trabalho no mesmo escritório, eu fico vendo elas fazendo o negócio. Eu fico pegando no pé delas. Eu falei, gente, vocês não podem demorar tanto tempo para fazer uma análise de documento. Pô, né, eu gosto de IA, a gente mexe com IA. Eu falei, cara, usa as ferramentas. Aí elas vieram, pô, Fernando, o problema não é analisar o documento. Analisar documento é tranquilo. Eu coloco ali, leio e entendo o que tem de imóvel, o que tem de cota de empresa, quanto é que vale. O que é complicado é esse arranjo familiar, esse arranjo de como as coisas têm que funcionar ali. O lado humano é sempre muito importante. Não é nem que seja complicado. Tudo bem, é um fator de complicação, porque as vontades mudam, são voláteis, etc. E você alinhar essas... Por isso que dá muito problema em inventário. Porque se o inventário fosse... Não, é matemática. É isso, vai ter que ficar tanto para cada um. Acabou? Pô, em 3 dias tu termina 3 dias é exagero, mas em uma semana você termina o inventário. O problema é relacional. Né? As coisas acontecem no âmbito relacional. Então, no planejamento, aí esse negócio, eu ficar perturbando, pô, gente, não pode demorar tanto, porque demorar tanto para você dar uma resposta para o cliente. Ela falou, Fernando, o problema é o seguinte... Primeiro dessas informalidades, as coisas acontecem entre eles e a gente não tem como saber
através dos documentos, que muitas vezes os documentos não refletem o que de fato foi ajustado entre eles, o que de fato acontece, Nossa, super qual é a acontece. dinâmica familiar. Pô, acontece demais isso. Até por questão de pagamento dos impostos, não sei o quê. O cara tem... Sendo um link, Aham. né, da importância do contrato, Aham. nós participamos de um caso de maneira indireta, né, de falecimento numa empresa comum, uma empresa de atividade, não era holding, era uma empresa tradicional, e eram 2 sócios, um deles morreu. E isso não estava previsto no contrato contrato, social. o que aconteceria, né, em caso de morte, falecimento. caso de falecimento de um dos sócios. Ou seja, as cotas foram para inventário e os inventariantes deles ingressaram Claro, na empresa. Isso Olha, acontece Isso eles direto. não queriam. Ele falou, cara, olha só, eles têm o direito deles, eu vou pagar tudo, vamos fazer uma apuração dos bens, vamos pegar a parte dele, vamos indenizar a família. Eu não quero prejudicar os herdeiros dele. Só que aqui era uma sociedade, ele e eu. A família dele não tem, eles não sabem que vai E será que acontecer. a empresa tem grana para pagar isso? Isso é outro ponto. Isso é um ponto Então, também. a gente Acho já que como dando, vai ser então, pago, já né? dando um spoiler aqui, a gente vai trazer o head de seguro de uma empresa aqui de Petrópolis, que é a nossa parceira também, para falar sobre essas situações que acontecem e você não está esperando que aconteça. Existem seguros hoje em dia, por exemplo, que ajudam, né, a mitigar esse tipo de situação, entendeu? É exatamente o que você tá falando, eu sou sócio da Flávia. Pô, aí eu morro, pô, minha filha que é médica vai entrar num escritório de advocacia. Justamente, Pô, não pode, às vezes não tem Como o é que perfil vai funcionar? Falando sobre isso. Né? Em Entende, caso de ele não é da falecimento. área, Não é da caso, área. Vai fazer o quê? Justamente. Por isso a importância de uma assessoria jurídica Uhum, para elaborar o contrato. uhum, Em caso de falecimento das partes, o que vai acontecer? uhum. Olha, os bens vão ser inventariados, né, num balanço especial que vai ser feito e vão ser pagos em 24 parcelas, né, que às vezes a empresa não tem caixa para isso. Justamente, tem né? essas Então, previsões isso também. tudo pode ser combinado antes, né, de acontecer. Isso precisa ser contratado antes. Então, precisa conhecer a vontade dos sócios e isso volta, né, isso reflete na holding. Por isso, né, que demora tanto a confecção dos documentos. Uhum. Precisa entender a vontade de todos e deixar já tudo previsto, ou o máximo de previsibilidade possível, para quando acontecer alguma situação, aquilo já tiver sido contratado, aquilo já estiver em acordo das partes. E eu acho muito legal esse negócio das ferramentas por causa das imprevisibilidades que acontecem no decorrer das coisas. Então, você ter o seguro, você ter a previdência privada. Você fazer até um testamento você também. Ter testamento. Por isso que a holding é uma ferramenta dentro de um conjunto que você usa ali. Entendeu? Gente, olha só. O tempo voa quando a gente se diverte. Já vou aproveitar aqui que a gente está com câmera boa, já deixar aqui um aviso. A gente vai, por causa dessa discussão, por causa do assunto que está muito quente no momento, a gente vai fazer em conjunto aqui o Conta Mais e a gente, como escritório, a gente vai fazer um evento em junho, cuja data vai estar na tela aqui em algum lugar, e o link para a inscrição vai estar aqui na bio, falando exatamente sobre esses temas que a gente conversou aqui, mas de maneira mais profunda, com mais tempo, com mais calma. Quem quiser participar, é só se inscrever. Eu já vou falar inscreve, porque está acabando, as inscrições estão acabando. Já dá aquele call to action aqui, vai ficar bacana. Mas, gente, agradecer imensamente aqui esse bate-papo. A gente conversou metade do que tinha para conversar, então já tem mais uns 2 programas que a gente já pode agendar para conversar. De repente a gente traz até dar o spoiler aqui, o Jonas, para conversar aqui com a gente faz esse bate-papo, porque, cara, é infinito que a gente tem para conversar sobre planejamento, holding, e por aí vai. Se vocês quiserem deixar algum contato, fazer umas considerações finais de vocês 3 aí, fiquem à vontade, por favor. Pelas damas primeiro. Na próxima a gente vai inverter isso aí. Vai começar pelos cavaleiros. Não, eu acho que é isso. Tem que ter a consciência de que o planejar é agora, não é para o futuro. Não é para ficar sendo deixado para trás. Eu sei. Não. A importância do planejamento e a importância de filtrar informações. Hoje, com tecnologia, com Instagram, o que mais tem são vendas de fórmula mágica, são vendas de soluções fáceis, baratas e rápidas. Cuidado com isso. O planejamento precisa ser feito, mas precisa ser feito por profissionais capacitados para isso. Então,
foquem em procurar, né, uma assessoria jurídica que entenda do assunto, uma assessoria contábil que saiba como fazer esse planejamento, como tributar essa holding. Felipe. Isso aí, gente. Falei pouco, né? Mas é porque é mais a área aqui do Léo, né? Mas eu agradecer o convite, né? Foi bem bacana, primeira vez. Tá, depois pro pessoal acompanhar vocês, entrar em contato com vocês, qual é o melhor jeito? WhatsApp? Pelo Então WhatsApp. a gente coloca Isso. aí Melhor no WhatsApp. vídeo aí depois, então. Ainda estamos pouco na mídia, né? Temos então que tá ver, na hora. Ainda vamos começar a Agora vai divulgar. bombar. Ainda tá pouco. Então é isso, gente. Obrigado aí por Obrigado. terem vindo aí. Isso. Obrigada, gente. Vão ter mais alguns episódios pra gente Obrigado. conversar. Então em junho estamos juntos fazendo Um evento o evento presencial. Essa foi só a ponta do iceberg. É, Tem muita coisa. uma A gente já fez- infinidade de assuntos, de possibilidades no evento, nós A pretendemos gente, abordar já é a isso. segunda vez que a Ótimo. gente conversa aqui com a Flávia. E, cara, pode botar mais 10 que não vai dar, não vai dá, terminar. porque aí a gente aplica um Uma caso horinha prático, passa surge uma rápido, dúvida. É, justamente. Aplica, né, de um caso, de outro não aplica, planeja. Então, num evento a gente consegue fazer isso de maneira mais detalhada. E a gente consegue. pode trocar as ideias, É. as experiências ali com quem estiver lá. É bem legal, vai funcionar Verdade. super bem. Perfeito. Então é isso, gente. Obrigado. Até a Valeu, gente. próxima. Tchau, Um abraço. tchau.